Ao longo da história, o equilíbrio de poder no cenário internacional passou por transformações significativas, moldando o modo como as nações interagem e exercem influência entre si. Essas mudanças são muitas vezes descritas em termos de ordens mundiais, classificadas conforme a distribuição do poder global. Cada uma dessas ordens reflete a maneira como o poder é centralizado ou disperso entre diferentes atores, sejam eles estados-nação, alianças ou instituições internacionais. A ordem bipolar foi um período histórico marcado pela disputa entre dois países, os Estados Unidos e a União Soviética, que buscavam a hegemonia mundial. Esse contexto foi criado durante a Guerra Fria, um confronto ideológico, político, militar e econômico entre os dois países. A ordem unipolar é caracterizada pela supremacia de um único personagem global que domina os assuntos internacionais. Após o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética, o mundo experimentou um período unipolar sob a liderança dos Estados Unidos, a única superpotência restante. Essa hegemonia permitiu que os Estados Unidos moldassem políticas globais, interferissem militarmente em diversas regiões e influenciassem instituições internacionais financeiras e jurídicas. No entanto, essa concentração de poder também gerou críticas, instabilidades regionais e resistência de outros países. A ordem unipolar também foi chamada de Nova Ordem Mundial, e isso simplesmente porque a velha ordem bipolar, Estados Unidos, União Soviética, estava deixando de existir, e outra ordem, a unipolar, estava surgindo, tendo como protagonista apenas os Estados Unidos. A ordem multipolar é um conceito mais recente que descreve um cenário híbrido. Nela, um estado dominante, como os Estados Unidos no período pós-Guerra Fria, mantém uma posição privilegiada, mas precisa lidar com outros atores poderosos que podem limitar sua hegemonia. No início do século XXI, a ascensão de potências emergentes como China, Rússia e Índia exemplifica essa transição. Embora os Estados Unidos ainda exerçam uma influência significativa, a ordem multipolar reflete um mundo em que o poder está se redistribuindo gradualmente. Hoje, vivemos uma ordem internacional marcada pela crescente interdependência econômica, desafios globais no âmbito climático, econômico e sanitário, assim como o fortalecimento e fusão de blocos regionais e internacionais como o BRICS, Mercosul e União Europeia. No atual modelo, a geopolítica internacional está cada vez mais fragmentada, com tensões crescentes entre as grandes potências. Essa ordem complexa e em constante evolução é impulsionada tanto pela colaboração quanto pela rivalidade, tornando o futuro da governança global uma incógnita. We need a single global order. Enquanto as ordens mundiais do passado foram marcadas pela disputa de poder entre diferentes nações, há especulações sobre a implementação de uma nova ordem mundial onde um único líder concentraria todo o poder global.
Essa visão distópica é alimentada por teorias que sugerem a existência de planos elaborados pela elite global, o chamado Estado Profundo, e sociedades secretas, para estabelecer um governo mundial centralizado, onde as autoridades nacionais seriam neutralizadas e monarquias extintas. Essa nova ordem seria liderada por uma figura carismática e politicamente habilidosa, capaz de unir as nações sob uma única bandeira. Esse líder, muitas vezes descrito como um salvador da humanidade, usaria seu poder e genialidade para resolver questões globais aparentemente insolúveis, como a fome, a pobreza extrema, questões climáticas e conflitos armados. Com o apoio da tecnologia, ele teria acesso irrestrito a informações e dados de qualquer pessoa, controlando assim sistemas financeiros, instituições e governos. Embora inicialmente essa figura fosse vista como uma esperança para a humanidade, seu poder absoluto logo se converteria em tirania. Ele poderia intervir nos assuntos de qualquer nação, destituir ou nomear líderes de acordo com sua agenda e silenciar vozes dissonantes. Esse controle total fará com que ele seja associado à figura do anticristo descrita nas profecias bíblicas. Um governante global cuja ascensão é atribuída à eficácia de Satanás, pois ele também reivindicará para si o poder religioso, submetendo todas as confissões de fé. Sob esse regime, a liberdade individual seria substituída por uma vigilância opressiva e obediência total à nova ordem mundial vigente. Esse será o modelo de ordem internacional do Anticristo, e que cedo ou tarde será implementado pelo establishment global e pelos chamados senhores do mundo. A mesma nova ordem mundial impressa e aclamada na nota de $1 americano. O estabelecimento dessa nova ordem mundial será determinado por lideranças globais, resistência e resiliência dos povos, mas também pode ser o cumprimento de antigas profecias bíblicas. Para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. Todas as outras ordens mundiais já passaram. Prepare-se para o começo da nova ordem mundial.